Que bom que você está conosco nesse módulo Etapas no processo de plantação de igrejas. É uma alegria ter você conosco e saber que uma das grandes etapas no processo de plantação de igreja é descobrir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Esse conceito de etapas dentro de um processo é algo especial e importante para todos nós. Por quê? Nós somos pessoas que, quando compramos nosso celular, nosso computador, o DVD em casa, o Blu-ray, geralmente temos dificuldade para olhar aquilo que vem junto, que se chama manual de instruções. De preferência, queremos pegar o manual mais rápido para ligar a nossa nova aquisição eletrônica e ter acesso a tudo aquilo que nós desejamos. Não é diferente também quando nós pensamos no processo de plantação de uma igreja. Muitas pessoas com o coração cheio de boa vontade, na paixão do Evangelho, também desejam sair imediatamente a campo plantando uma nova igreja. O problema está na obediência àquilo que a palavra de Deus estabelece. Nós descobrimos na palavra de Deus que Deus é organizado. Deus criou todas as coisas de maneira organizada. O ser de Deus é organizado. Quando nós olhamos para a economia da Trindade, encontramos um Deus que ama a organização. É próprio do seu ser. Percebemos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Vamos olhar aqui uma citação de Berkhof. Ele diz, dentro da economia da Trindade, se todas as coisas provêm do Pai, provém mediante o Filho. 1 Coríntios 8, 6. Se o Pai é apresentado como a causa absoluta de todas as coisas, o Filho sobressai claramente como a causa mediadora. Isso se aplica à esfera natural, onde todas as coisas são criadas e mantidas por meio do Filho. João 1, 3, 10, Hebreus 1, 2, 3. O Espírito Santo segue a obra do Filho como a obra do Filho segue-se a do Pai. A vida é mediada pelo Espírito. Gênesis 1, 3. Essa é a citação de Berkhof. Assim, quando nós saímos nessa etapa, descobrindo os processos de plantação de igreja, nós não estamos indo contra algo que é do coração de Deus. Muito pelo contrário, o coração de Deus é organizado. Deus ama a organização. Você está sendo chamado para entrar numa etapa, descobrir um processo, plantar uma igreja. É isso que nós estamos convidando você para fazer. Portanto, assim como aquele que tem vontade de abrir imediatamente o seu novo produto eletrônico e sair usando, nós devemos tomar muito cuidado e observar o manual, o processo, para que, ao final deste cuidado processual, o resultado seja magnífico, seja motivo de louvor, de agradecimento ao nosso Deus. Quando nós olhamos para essa organização de Deus, percebemos que dentro da economia da Trindade, Deus também se manifesta com a sua criação de maneira organizada. Percebemos que no primeiro dia, Ele criou luz. No segundo dia, céu e água. No terceiro, terras e mares. A partir do quarto dia, o Senhor começa a colocar aqueles que vão habitar estes reinos que Ele criou. Os luzeiros, sol e lua, no quarto dia, aves e peixes no quinto dia, para céus e água, e assim os animais no sexto dia, para terra e mares, e o homem, que vem gerenciar toda essa criação. No sétimo dia da criação, Deus manda que toda a criação contemple o seu Criador. Percebemos assim que Deus, como diz Carriquer, é muito organizado. A citação dele é a seguinte: a construção ordeira da criação sobressai em Provérbios 8, 22 a 36, como a arquitetura da sabedoria personificada. Também a ordem é imediatamente evidente no relato de Gênesis 1 da ação inicial de Deus sobre e contra todo o caos. A obediência, que é a exigência inerente à ordem, é pré-requisito para a habitação harmoniosa na criação. Assim, descobrimos dentro desse processo
dessa organização, das etapas desse Deus que é tremendamente organizado, que ele também convida ao homem a refletir dentro da obra da redenção e a perceber na obra da redenção que ele estava ali desde o início, desde antes da fundação do mundo, organizando todas as coisas. Apenas um texto para nos lembrar, porque esse não é o nosso foco aqui, mas apenas um texto para nos lembrar sobre a obra da redenção e a organização desse Deus por detrás de toda essa grande história da redenção. O Deus que já havia pensado a história da redenção antes que o mundo fosse mundo. Diz Atos, capítulo 4, verso 26 a 28, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gentes de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Eu convido você a refletir sobre esse Deus organizado por detrás de toda essa grande história que nós vivemos. Também perceber a ação desse Deus que é organizado dentro da nossa história. O Deus que se envolve com o seu povo. E aí percebemos que esse Deus, na nossa citação, também é organizado e chama a sociedade a uma organização. Romanos 13:1 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, olhamos para a sociedade e percebemos esse Deus organizado que nos convida a viver esta nova organização chamada igreja. E ele diz: preste atenção no processo, preste atenção nas etapas desse processo. Quando nós olhamos para Paulo, lemos toda a história da vida de Paulo, percebemos que o apóstolo Paulo também tinha preocupação com essa organização, com as etapas, com o processo, com refletir e buscar sempre glorificar ao nosso Deus. Tito 1:5, Paulo diz a Tito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Assim, nós somos chamados por Deus para contemplar a maravilha da sua pessoa e a sua criação. E perceber que dentro desta obra de redenção, dentro da sociedade, dentro da igreja, Deus nos ama. Deus tem um projeto. Os plantadores de igreja, você que está aí assistindo este módulo, o plantador de igreja é alguém chamado por Deus. O plantador de igreja é alguém que entende a urgência e a importância dessa missão. Quando nós plantamos uma igreja num bairro que não conhece a Jesus Cristo, há uma mudança não apenas espiritual daquele bairro, mas essa mudança espiritual também gera uma mudança social naquele lugar. Você tem o fim da violência, você tem o fim de todas aquelas coisas ruins que acabam com a nossa sociedade. Quando nós olhamos para o projeto de Deus, percebemos que Deus, na grande comissão, chama a igreja para transformar o mundo com a sua mensagem. Os plantadores de igreja são pessoas automotivadas. Os plantadores de igreja percebem a urgência dessa missão. Os plantadores de igreja sabem da importância do seu chamado, da importância dessa missão. Eles conseguem agregar pessoas. Eles conseguem reunir pessoas. Esta é a grande alegria na etapa inicial do processo de plantação de uma nova igreja. Quando você percebe um plantador com este potencial agregador que vem da graça de Deus. Mas essas etapas e projetos, eles são importantes para, em primeiro lugar, definir claramente o seu chamado. O plantador de igrejas, ele tem um chamado. Ele não vai conseguir desenvolver outro ministério com a mesma alegria do que o ministério da plantação de uma nova igreja. Eu sei que você conhece muito bem esse desejo de plantar uma nova igreja. Você que é plantador. Você visita uma cidade, você chega num bairro,
você conhece aquele lugar, aquela região, e você percebe ali claramente que aquele lugar é o lugar ideal para a plantação de uma nova igreja. O coração começa a arder de alegria e entusiasmo, e você começa a pensar todos os dias, em todo o tempo, sobre a possibilidade da plantação de uma nova igreja ali. Segunda coisa que nós percebemos aqui na etapa é que, além de definir claramente o seu chamado, o plantador de uma nova igreja também deve estabelecer um lugar específico para plantar a sua igreja. Quando você pensa em uma cidade, você está pensando em um projeto muito amplo, mas quando você olha para lugares específicos dentro da cidade, o seu processo de plantação de novas igrejas ou de uma nova igreja ali já começa a se tornar realidade. A terceira coisa que é importante para nós é que é necessário estabelecer um grupo específico para que, além deste projeto de plantação de uma nova igreja, você possa conseguir, junto com esse grupo que chamamos de grupo base, dar a evangelização potencial e direção. Daí você pode organizar então uma igreja saudável. Mas temos um problema. O apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 6:12. E o problema é o seguinte: a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que é esse problema? Muitas vezes um plantador sai a campo sem perceber que ele está no meio de uma batalha espiritual. Nós estamos levando o Evangelho que, à luz daquilo que conhecemos, segundo as palavras de Jesus Cristo, ele liberta debaixo do poder e da ação do Espírito Santo de Deus. E sabemos que este é o grande desafio para todo aquele que se coloca no servir ao Senhor. O desafio de ser luz no meio das trevas, sal nessa terra tão carente, de preservação dos valores e da imagem de Deus. Assim, eu quero convidar você a refletir sobre os três níveis que este problema de guerra espiritual pode alcançar. O primeiro dele, essa grande batalha, é a desmotivação. Uma das características dessa batalha, quando você sai para plantar uma nova igreja e que o inimigo usa muito, é a desmotivação. Assim, o primeiro problema é o desencorajamento. É quando o plantador sai a campo e ele começa, depois de algum tempo, aquela primeira motivação, aquele primeiro amor, aquele primeiro desejo começa a esvanecer. Ele sente que não há tanto apoio quanto gostaria, que não será tão fácil quanto ele imaginava, e este elemento fundamental pode ser usado pelo inimigo. Levar o indivíduo a se sentir desmotivado. Segundo problema é a falta de discernimento. Nós encontramos que, em muitos lugares, um problema muito comum. Todo plantador precisa tomar decisões importantes durante a semana. Mas, para isso, ele precisa de um perfeito equilíbrio espiritual, emocional e financeiro. Antes de decidir, ele precisa olhar todos os lados de uma questão. E é comum encontrarmos um plantador afoito, que toma decisões rápidas, que emite opiniões rápidas, sem pensar exatamente em todos os ângulos de uma questão. E assim, com o passar do tempo, ele começa a se sentir desgastado no meio do campo, porque lhe faltou discernimento. Última coisa que eu queria que você caminhasse comigo é que o terceiro problema, na etapa de um processo na plantação de uma nova igreja, é a falta de objetivo. O plantador deve buscar o estabelecimento de um objetivo ministerial claro e bem definido. A falta de objetivo pode conduzi-lo a gastar mais tempo com coisas menores do que realizando o seu objetivo principal. É comum alguns plantadores se perderem no meio da falta de objetivo e assim gastarem muito tempo e não estabelecer um projeto bem determinado para a sua igreja. E assim ele passa a se preocupar com coisas menores
e isso tira dele não só a motivação, porque ele não percebe os resultados na sua realização e por causa disso perde motivação, como também ele começa a exercer um papel muito crítico no meio em que ele está inserido. Quando alguém tem falta de objetivos na sua vida, a primeira característica que você vai perceber é que ele se torna extremamente crítico para com o outro. O outro é o problema. Geralmente, o plantador de igrejas, ele caminha muito só. Ele tem ali, num primeiro momento, a sua família e depois, como eu disse, o grupo base. Mas ele se sente muito sozinho nessa caminhada. E ele precisa colocar a sua vida nas mãos do Senhor, confiar nesse Deus, estabelecer alvos claros para caminhar. Então, vamos ver, de maneira prática, quais seriam as etapas desse processo de plantação de novas igrejas. Até aqui, nós já vimos que Deus é organizado, que plantadores são chamados por Deus. Percebemos as etapas e projetos e como eles são importantes. E agora acabamos de falar sobre os principais problemas na elaboração de um projeto. Se nós tivéssemos que estabelecer um projeto, passo a passo, quais seriam as partes componentes desse projeto? Primeira coisa, eu queria que você observasse que para plantar uma nova igreja é preciso ter vida de oração. É preciso ter comunhão com Deus. Atos, capítulo 16, do verso 1 ao verso 7, nós encontramos o apóstolo Paulo sendo guiado por Deus. Ele se deixava levar, ser conduzido por aquilo que Deus falava ao seu coração, pelas instruções de Deus. O chamado vem de Deus. É preciso ter plena comunhão com Deus. É preciso ter intimidade com o Senhor, ter vida devocional, investir tempo na sua vida devocional. É preciso ouvir o que Deus quer falar antes de dizer ao povo aquilo que você tem plena convicção que é vontade de Deus. Segunda coisa, se você quer plantar uma nova igreja, o segundo passo nessa etapa desse processo de plantação de novas igrejas é compartilhe a sua visão ministerial. Você orou, colocou a sua vida na presença do Senhor, Deus falou ao seu coração, agora perceba biblicamente, doutrinariamente, se tudo aquilo que está no seu coração é sadio, é correto, se tudo aquilo está embasado dentro de uma visão ministerial que Deus já colocou na sua palavra. Nós não somos chamados para viver algo extremamente novo, nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Lembre-se de ouvir e compartilhar com aqueles que você tem mais intimidade. É importante a figura de um mentor espiritual, de um pastor, amigo, de alguém que você tenha plena confiança para que você tenha ele como seu companheiro de oração, para conversar e começar a dizer a ele os sonhos que Deus tem colocado no seu coração para uma cidade ou para um bairro. Terceira coisa, é importante você definir muito bem o seu campo. O campo deve ser escolhido depois de muita pesquisa. O campo deve ter condições de sustentar uma igreja financeiramente. Você não pode começar um projeto de plantação de uma nova igreja sem analisar se aquele lugar é o lugar ideal para que uma igreja se desenvolva saudavelmente. Escolha um lugar-chave, um lugar que seja visível, um lugar onde as pessoas possam ter a igreja como uma referência. Se você pegar uma rua sem saída e tentar plantar uma igreja numa rua sem saída, se ela for bem afastada do bairro, poucas pessoas saberão onde está a sua igreja. Mas se você colocar a sua igreja numa rua bem movimentada, se ela for visível, em pouco tempo as pessoas vão saber onde ela está. Mas antes de entrarmos aí nessa questão do campo e especificamente do lugar onde você terá a sua reunião de adoração, é preciso observar que essa leitura do campo faz com que você estabeleça boas estratégias, estratégias eficazes para alcançar um povo carente da palavra de Deus. Daí nós entramos na quarta etapa desse processo, que é a adaptação. Precisamos da pessoa certa no lugar certo. Sei que você já ouviu isso milhares de vezes. Agora, o ideal nem sempre é real. Nós imaginamos uma igreja ideal, uma igreja que em pouco tempo já se organiza com um grupo de louvor magnífico, com bons professores de escola dominical, com uma liderança saudável. Esse é o nosso ideal. Mas o plantador ainda não tem nada disso. Ele está sozinho.
Muitos dos plantadores são aqueles que vão dirigir o louvor da igreja, cuidar da liturgia da igreja, vão abrir a igreja, vão fechar a igreja. Os plantadores são aqueles que dão aula para adolescentes, para jovens, para adultos e às vezes até para crianças. É gostoso esse primeiro momento, mas é necessário adaptar o projeto à sua realidade. Cuidado com os modelos de outras culturas ou realidades sociais. Descubra os princípios e desenvolva o seu modelo. Alguns plantadores pegam modelos de fora do país, bem-sucedidos de grandes igrejas, e querem repetir esses modelos dentro da sua realidade, não conseguem, se frustram. É comum encontrarmos outros plantadores que vão atrás de congressos, mais congressos, buscando modelos. E a cada ano ele muda o seu paradigma ministerial baseado no novo modelo que ele percebeu de sucesso ou que ele ouviu em um congresso aqui e ali. Mas, na verdade, nós não somos chamados para repetir modelos. Nós somos chamados para descobrir os princípios por detrás dos modelos. E aí sim, dentro da nossa realidade, dentro da nossa cultura, dentro do lugar onde Deus nos colocou para plantarmos a nossa igreja, vivermos a alegria de descobrir o crescimento de uma igreja saudável, com princípios saudáveis. Ela vai construir o seu próprio modelo. Então é preciso estar bem claro no seu coração a importância da adaptação do seu projeto para a sua realidade. A adaptação para a realidade do seu bairro, da sua cidade. Quinto ponto, orçamento. No processo de plantação de uma nova igreja, é preciso ser realista quanto ao seu orçamento, mas também ser otimista com relação ao seu orçamento. Não tem como você desenvolver um projeto com um orçamento apertado. Você precisa de liberdade para criar e agilidade para decidir. A plantação de uma igreja exige essa agilidade. A plantação de uma nova igreja exige investimento. E nós precisamos criar orçamentos que são realistas, orçamentos que possam ser cumpridos com muita tranquilidade e transparência. Daí, chegamos ao nosso sexto ponto, parcerias. Quando você deseja plantar uma nova igreja, você pode recorrer à sua instituição nacional. Você pode conseguir recursos através de um presbitério ou de projetos de plantação de igrejas que a Igreja Nacional tem. Você também pode conseguir de uma igreja local. A sua igreja local acredita na plantação de uma nova igreja e tem recursos para investir nesse projeto. Existe uma outra possibilidade que são as parcerias entre várias igrejas. Igrejas irmãs que acreditam no projeto de plantação de uma nova igreja. Esse projeto é muito bom, o projeto das parcerias na plantação de uma nova igreja. Ore, converse, compartilhe sua visão, vá atrás dos recursos, mas consiga um orçamento que lhe dê tranquilidade para trabalhar, tranquilidade para que a sua família tenha condições de viver dignamente enquanto você está completamente voltado, focado para a plantação de uma nova igreja. Uma das coisas muito importantes que nós percebemos na questão orçamentária é que alguns plantadores se esquecem que é importante manter aquele parceiro informado de suas atividades, inclusive na área financeira. Portanto, os relatórios financeiros são importantes para dizer que investimos nessa área e fizemos assim e colhemos tais frutos. Essa transparência na aplicação dos recursos faz a sua igreja uma igreja com crédito. E as pessoas que estão apoiando o seu trabalho e as que estão frequentando a sua igreja vão acreditar na transparência e na seriedade do seu projeto. Sétimo ponto é o grupo base. Vocês terão um módulo só sobre grupo base, mas eu queria deixar aqui que essa é uma etapa importante no processo de plantação de uma nova igreja. O grupo base deve ser o objeto de maior atenção no começo de uma igreja. Se o começo for saudável, com a visão e valores, com a missão clara e biblicamente sadia, essa igreja será forte para sempre. Para sempre. Assim, o grupo base deve ser aquele que você investe mais tempo no discipulado pessoal,
de cada membro do seu grupo base. É aquele grupo primeiro, é o coração, é aquilo que vai fazer com que a sua igreja se desenvolva. Um coração saudável, ele irriga todo o corpo e faz do seu corpo um corpo saudável. Assim é o grupo base. Então, quando você começa a plantar uma nova igreja, você precisa investir tempo, muito tempo, na consolidação e no discipulado do seu grupo base. Se o começo for saudável, a visão levará ao seu grupo base a acreditar que é possível realizar aquele sonho ministerial de ter uma igreja naquele bairro ou naquela cidade. A visão, ela nos convida à ação, mas o que nos mantém juntos são os valores. Quando nós percebemos os valores bíblicos, quando nós descobrimos a alegria doutrinária de ver uma igreja crescendo e se desenvolvendo saudável dentro dos fundamentos da palavra do Senhor, os frutos são multiplicados pela graça de Deus. É bom lembrar o que diz o Senhor, que um planta, o outro rega, mas quem traz o crescimento é o Senhor. E o Senhor abençoa aquele trabalho realizado com excelência para glorificá-lo. Daí caminhamos para mais um ponto nas etapas desse processo de plantação de igreja, que são os líderes. Os líderes são aquela peça-chave que ajudará o pastor a movimentar, como se fosse o manche de um avião, como se fosse o leme de um navio. Ali nós percebemos a força da liderança, quando ela sabe onde quer chegar. Quanto mais tempo você investir na formação de sua liderança, mais tempo você terá para desenvolver um ministério objetivo e produtivo. Nunca se esqueça disso. Quanto mais tempo você investir na sua liderança, mais você terá condições de desenvolver o seu ministério. Vamos nos lembrar, por exemplo, do texto de Atos capítulo 6. É o começo da igreja, a igreja está reunida e recebe uma crítica. A igreja estava se esquecendo das pessoas carentes. Qual foi a resposta dos apóstolos? Vamos constituir diáconos, porque a nós cabe a pregação da palavra e a vida de oração. É muito comum você ver o plantador, no começo da sua jornada, realizando todas as coisas, como eu disse, mas ele deve se preocupar no treinamento de uma liderança para que em pouco tempo a liderança consiga desenvolver e suprir todas as áreas ministeriais que uma igreja exige, para que assim o plantador volte sua atenção para aquilo que é fundamental na vida de uma igreja, a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho com uma doutrina sadia. O púlpito é fundamental para o crescimento de uma igreja. As pessoas se deslocam das suas casas, trabalham durante a semana toda e no domingo abrem mão de uma boa parte de horas do seu descanso para se dirigir a uma igreja. Elas necessitam de uma palavra bem estudada, bem fundamentada, uma palavra que edifique suas vidas e glorifique a Deus. Esse é o nosso ministério primeiro, a exposição da palavra. Assim, nós olhamos um próximo passo e descobrimos que os líderes devem também participar de grupos pequenos. Na etapa, no processo de plantação de uma nova igreja, além de uma liderança saudável, você precisa ter comunhão saudável. Se você deseja plantar uma nova igreja e fazer da sua igreja uma igreja abençoada e abençoadora, você precisa ter grupos pequenos. Hoje em dia nós temos vários modelos de grupos pequenos. Você já deve ter participado de congressos, conferências, lido livros, ouvido muitas palestras. E algumas pessoas dizem que o ideal é um grupo pequeno, ou grupo de comunhão, ou grupo de relacionamento. Alguns dizem células e assim por diante. Lembre-se, cuidado com os modelos. Descubra o princípio por detrás do modelo. Qual é o princípio? O princípio é que a igreja precisa se encontrar durante a semana. Para que haja melhor comunhão na vida da igreja e maior comunhão na vida da igreja, é fundamental você dar a essa igreja um encontro durante a semana. Por isso,
Uma igreja deve ser construída sobre os fundamentos dos relacionamentos com Deus e com o próximo. Uma igreja saudável investe em discipulado individual e na comunhão dos grupos pequenos. Ora, se você quer ter relacionamento com alguém, você precisa investir tempo para ter esse relacionamento. Com certeza, muitos de vocês são casados. Vocês devem se lembrar que no começo da sua história, do seu namoro, se teve alguma coisa que você fez, foi investir tempo no seu relacionamento. Você pensava a melhor maneira, a melhor estratégia para agradar a sua namorada ou aquela que seria a sua namorada. E com o passar do tempo, você investia mais tempo para que ela pudesse se tornar a sua esposa. Isso é relacionamento. Também percebemos nos relacionamentos entre amigos que é necessário você dar tempo. Não apenas um telefonema, um e-mail, uma mensagem qualquer, mas é preciso compartilhar uma caminhada, contar as suas histórias, abrir seu coração e também ouvir. É nessa troca gostosa do amor cristão que a igreja cresce em comunhão. Por isso, os grupos pequenos durante a semana, distribuídos nas casas, esses grupos são ricos nesse relacionamento saudável, onde Deus edifica a todos por sua imensa graça e misericórdia. Uma igreja saudável investe no discipulado individual e na comunhão dos grupos pequenos. Foi isso que nós dissemos e é isso que nós acreditamos. É impossível você plantar uma igreja sem ter discipulado. Observe que o discipulado começa com o seu grupo base. Do seu grupo base você terá os seus líderes. Você vai discipular líderes para que eles se tornem presbíteros, para que eles se tornem diáconos, para que eles se tornem líderes de louvor, professores de escola dominical, do departamento infantil, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, da classe de integração, aquela que vai apresentar para as pessoas o caminho da fé cristã. Você investe nessa liderança, você investe nos seus professores, você treina pessoas. Mas você não deve se esquecer nunca, jamais, não importa o tamanho da sua igreja, o tamanho que ela alcance. Você, como pastor, tem que discipular pessoas. Você tem que cuidar dessas pessoas. Os novos na fé, com uma estratégia específica, aqueles que já estão caminhando há algum tempo, com material específico, aqueles que você deseja que cheguem à liderança, com mais tempo, com a visão e os valores compartilhados da igreja que você tanto suou para plantar, você trabalhou tanto e Deus assim abençoou. 10º ponto, o culto público. A pregação é um elemento central, como eu disse. As pessoas saem de sua casa e desejam ouvir uma boa palavra. O culto não é um evento, o culto é um momento de adoração. Nós somos a sociedade do consumo. As pessoas entram nas lojas, nos restaurantes e imediatamente elas são recebidas por um dos funcionários desses lugares. E eles entram e dizem assim, você deseja alguma coisa? Eu posso te servir? E essa mentalidade do consumidor, ela não é percebida, mas ela começa a se tornar algo que faz parte da nossa agenda diária. Com certeza você assiste televisão. E alguns programas com apresentadores que ganham fortunas se preocupam tanto com a sua audiência que quando vai chegar o momento do intervalo comercial, ele diz, não saia daí, permaneça aí, nós já voltamos. Ele quase implora para você, não saia daí, fique aí porque eu estou de volta em breve. Nós não sabemos o impacto disso no coração das pessoas, mas percebemos que a mentalidade do consumidor avança sobre a igreja. Muitas pessoas entram na igreja com a mentalidade do consumidor. Ela quer ser bem recebida, ela quer que uma pessoa pergunte para ela o que é que ela deseja, ela quer ter o melhor lugar para sentar. Em algumas igrejas, se ela tem o ar-condicionado, que o ar-condicionado esteja na exata temperatura que ela deseja, não importando todas as outras centenas de pessoas ao seu redor. E ela imagina que o ideal é que o pastor, o pregador, pregue um sermão que vá ao centro da sua necessidade, de preferência bem motivacional, bem motivacional.
Afinal de contas, na mente de alguns desses consumidores da fé, eles estão pagando para isso. E eles querem ser bem recebidos, eles querem ser adulados, bajulados, como todos nós somos no comércio, na rua, o tempo todo e até mesmo quando assistimos um programa de televisão. Você, como plantador, tem a obrigação de ensinar a sua igreja que igreja não é um lugar onde nós nos reunimos para assistir um show ou uma peça de teatro. Igreja é o lugar onde os adoradores se reúnem para adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós não realizamos cultos para a nossa alegria. Nós realizamos cultos para a glória de Deus. Não interessa a minha opinião. O que interessa é a opinião de Deus. Não interessa o que eu acho do culto. O que interessa é o que Deus acha do culto. Não interessa o que eu acho da pregação, interessa o que Deus diz sobre a minha pregação. E se você é um plantador fiel à palavra do Senhor, você vai andar no centro da vontade de Deus, você vai pregar aquilo que Deus deseja dizer às pessoas e que às vezes vai incomodar e incomodar muito, mas é a verdade que liberta. E não se engane, à medida que você for fiel ao seu ministério, à pregação da palavra do Senhor, você vai ser surpreendido com uma igreja que crescerá dia após dia, porque nunca se esqueça que o crescimento vem de Deus. Ele é quem traz. Assim, faça tudo com excelência. No culto público, todo serviço é para Deus e Deus merece o melhor. Deus merece a melhor qualidade de som que você, como plantador, conseguir, dentro do seu orçamento, dentro da sua realidade, realizar. Deus merece a melhor adoração, a mais afinada equipe de louvor que você conseguir, mas faça com excelência, ensine excelência e cobre das pessoas excelência. Chame as pessoas para investir tempo naquilo que fazem, para que elas façam com excelência, não para que as outras pessoas possam glorificar e bater palmas para elas ou a elas, mas para que as pessoas possam dizer: Deus, como o Senhor é maravilhoso por ter nos colocado num lugar onde as pessoas te servem com excelência. 11º passo, organização civil. A igreja é uma instituição. Você que está plantando uma igreja, cuide para que todo o processo de plantação de igreja seja realizado dentro da lei da nossa nação. Busque pessoas que já passaram pelo processo, pergunte, registre os documentos, vá atrás de todas as licenças, registre sua ata de fundação da igreja, tome todos os cuidados para que a sua igreja seja transparente, eticamente e também organizada legalmente. Isso será muito importante para a vida da sua igreja. A organização civil. As pessoas querem fazer parte de igrejas sérias. 12º ponto na etapa do processo de plantação de uma igreja é o relacionamento com a denominação. Relacionamento com a denominação. Tenha desde o princípio uma preocupação em honrar as instituições superiores da denominação. Muitas vezes alguns plantadores cometem o mesmo equívoco. Se sentem muito sozinhos no campo e ao iniciar o trabalho ali no grupo base, começam a colocar para fora algumas críticas, abrem o seu coração e deixam percebem e deixam que as pessoas percebam que a sua denominação nacional não está muito com eles ali naquela jornada. Isso é ruim. Isso é ruim. A igreja local deve se sentir parte de algo grande. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que Deus é aquele que nos convida à comunhão, não apenas local, mas também nacional. Outra coisa importante é o relacionamento com a sociedade. No processo de plantação de uma nova igreja, você deve ensinar a sua igreja a se envolver com o bairro e cidade onde está localizada. Abra a igreja para a comunidade. Faça com que a sua igreja sirva à comunidade. Faça da sua igreja um local de palestras, onde as pessoas possam aprender um pouco mais sobre saúde, sobre bem-estar. Abra a sua igreja e receba pessoas que necessitam de lugares para se reunir, como, por exemplo, a associação de moradores.
Se você já tem ali o templo estabelecido, abra sua igreja para a organização, o AA, por exemplo, ou os Narcóticos Anônimos, o NA. Mas faça com que a sua igreja sirva à comunidade. Perceba que é importante essa interação com a comunidade, com a sociedade civil. Assim, as pessoas no bairro logo vão perceber e saber que aquele lugar está disposto a servir a comunidade, não apenas ser um lugar de adoração de alguns crentes que ali se reúnem. Não, as pessoas naquele bairro vão perceber que aquele lugar ama o bairro onde está, a cidade onde está, o país onde está. Abra a sua igreja para um relacionamento com a sociedade. 14º ponto é a da celebração. Esse é o último ponto na etapa, no processo de plantação de uma nova igreja. Celebre as conquistas e ensine a sua igreja a celebrar suas conquistas. Desde o primeiro momento, no processo de plantação de sua igreja, celebre. Num primeiro momento, sozinho, celebre. Entre na presença de Deus e agradeça, porque Deus colocou visão no seu coração. Deus colocou a vontade de servi-lo e Ele te chamou para um campo específico. Desde um primeiro momento, celebre com a sua família. Chame a sua família para dizer em oração, em louvor, na presença de Deus, ali na sua casa, o quanto Deus é bom e expressar sua gratidão, porque Ele te colocou no ministério. E como é um grande privilégio para todos nós servir a Deus no ministério. É muito bom e a sua família precisa celebrar isso com você, o chamado ministerial. Não tem preço você colocar a cabeça todos os dias no travesseiro, sabendo que o seu dia foi totalmente investido para tirar pessoas das trevas e conduzi-las à luz. É muito bom você poder deitar todas as noites sabendo que você investiu seu dia fazendo bem, falando de coisas boas, ajudando pessoas a enxugar as suas lágrimas pela graça do bom Deus. Celebre. Celebre com o grupo base, o primeiro grupo que acreditou naquela visão, o primeiro grupo que colocou no coração os mesmos valores, o grupo que descobriu biblicamente, doutrinariamente, a alegria de servir a Deus e de levar à sociedade uma palavra de libertação. Celebre. Faça da sua reunião uma reunião festiva, alegre. Faça da reunião do grupo uma reunião festiva e alegre. O grupo cresceu. Agora, você já é uma igreja organizadinha ali. Começa a ter louvor, você começa a ter departamentos infantil e mocidade, adolescente, e aquela igrejinha vai crescendo, crescendo e se tornando uma igreja médio porte, daqui a pouco uma igreja de grande porte. Celebre cada passo. Celebre a pintura da igreja. Celebre a aquisição dos bancos. Celebre a aquisição de material eletrônico, de multimídia. Celebre os instrumentos de louvor. Diga e ensine a sua igreja a dizer a Deus: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou para um projeto e o Senhor nos deu todas as condições para que esse projeto se desenvolva. Faça com que a sua igreja aprenda a rir. Uma das características de igreja saudável é que a igreja sabe rir. Uma igreja que entra na casa do Senhor não com toda aquela pressão do mundo, mas uma igreja que entra na casa do Senhor como um lugar de expectação. Você sabe que Deus vai fazer algo, você tem essa expectativa de que Deus vai agir, que Deus vai falar ao seu coração, que Deus vai receber o seu louvor, que Deus vai responder os seus pedidos, que Ele vai te conduzir com a sua graça. E ali, naquele lugar, você sente total liberdade, porque Deus está ali e você está ali para adorá-lo. Celebre, faça do seu culto um momento de celebração, faça de suas reuniões um momento de celebração, faça das reuniões administrativas momentos de celebração. Quero deixar com você, acima de tudo, saiba que plantar igrejas é cumprir a grande comissão e glorificar a Deus. A melhor maneira de realizar
a grande comissão que Jesus Cristo nos deu é andarmos por esse mundo, levando o Evangelho a todo aquele que necessita. É dizer para as pessoas que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É ensinar para as pessoas o Evangelho que fala e denuncia o pecado e que convida as pessoas ao arrependimento e à fé, a uma nova vida com Cristo Jesus. Essa é a grande comissão da igreja. Glorificar a Deus. Que Deus seja louvado na sua vida individualmente. Que a sua vida e a vida da sua família glorifiquem a Deus. Que as pessoas possam olhar para a sua vida e para a vida da sua família dizendo assim: eu quero ter intimidade com Deus, para que também a minha casa possa servir o Senhor com esta alegria, com esse júbilo, com essa tranquilidade, com essa serenidade que o Espírito Santo coloca ali na família da nossa liderança e em toda a nossa igreja. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo dizendo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, nós percebemos o quanto hoje em dia nós precisamos desse modelo para as nossas vidas. O quanto a nossa sociedade precisa imitar a Cristo. Suas palavras, seus gestos doces, a sua maneira terna de tratar com as pessoas, mas principalmente o poder do Espírito que emanava dele para libertar as pessoas cativas do mundo espiritual. Você que é plantador de igreja deve observar então cada processo, conduzir passo a passo para realizar tudo isso para a glória de Deus. Seu desafio não é pequeno, é grande. Mas eu quero retornar aqui no final desse nosso momento juntos aos brinquedinhos eletrônicos, DVDs, aparelhos que compramos, caixas que abrimos, totalmente ansiosos para ver funcionar. Abrimos e o primeiro instrumento que colocamos de lado é o manual de instrução. Algumas fábricas estão até fazendo um guia rápido, um pequeno manual de instruções, porque eles perceberam que as pessoas não gostam de grandes manuais. Mas eu quero fazer um desafio para você. Leia o manual. Leia o manual. O manual está na sua mão. Se chama Bíblia Sagrada. Perceba ali, passo a passo, o que Deus tem como projeto, processo e desejo para que a sua igreja nasça de maneira saudável. Tenha os valores de Deus na sua igreja. Viva os valores de Deus. E você vai perceber que a sua igreja, ao final de todo esse processo, será uma igreja que te trará muita alegria e, acima de tudo, glorificará o nosso Deus. Que Deus te abençoe ricamente.